Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como vender em um ano difícil. A gente sempre traz histórias de aprendizados, histórias em que normalmente o final é feliz, ou histórias em que quase toda a trajetória é feliz e casos de sucesso. Só que 2017 foi um ano muito difícil para a maioria das empresas que a gente conversa até hoje. Então a gente trouxe, alguns dos nossos clientes também reportaram isso, o quão difícil foi em 2017. Conversando com o nosso entrevistado de hoje, a gente descobriu algumas boas histórias que ele vai contar pra gente hoje, vai dividir um pouco de como foi emocionante esse 2017, quais foram os aprendizados dele. A gente vai falar com o Gilmar, ele é Sales Manager da Mobily. Gilmar, seja muito bem-vindo ao episódio aqui do Cast for Closers, tua primeira vez no podcast. Cara, fica à vontade para se apresentar a Mobily para quem ainda não conhece. Show de bola. Muito obrigado pelo convite, Diego. É um prazer estar aqui. A gente, além de ser cliente da MeTime, a gente usa o material de vocês nos treinamentos dos nossos vendedores e com certeza vocês estão fazendo um papel muito importante para o mundo de inside sales aqui no Brasil. Obrigado, e espero que, quem sabe, no futuro aí ao redor do mundo inteiro também. Show de bola. Falando um pouquinho da Mobily, Mobily é uma empresa de tecnologia que já tem 6 anos, a gente foi investido no passado pela Bezeplan, a gente vende tecnologia para eventos, então quem foi aí no RD Summit usou nosso aplicativo, também provavelmente foi escaneado pelos patrocinadores do evento, as pessoas que estavam lá na feira patrocinando o evento e coletando contatos. Aquela tecnologia de coletar contatos também é nossa. E esse ano a gente vai botar aí outros produtos na rua. Então a gente se propõe a trazer os benefícios do mundo digital para o principal canal de marketing offline, digamos assim, o tradicional, que são os eventos B2B. Maravilha, Gilmar. Tu contou que 2017 foi emocionante naquela conversa que a gente teve. E tu comentou também que você começou esse ano vendendo. Eu queria que você comentasse desse começo, quais foram os teus aprendizados sendo o primeiro rep fora o CEO, que é o André. Então, conta pra gente como foi esse período, o que tu tirou de lá desse começo. Legal. Eu entrei na Mobily em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2017. A Mobily nunca tinha tido um vendedor inside sales. Então, nos outros 5 anos da empresa, a empresa tinha um André, que era o CEO, que fazia algumas vendas mais estratégicas, mas via de regra existia um representante que nem estava no escritório, que ficava em outro estado, em outra cidade, que visitava os clientes e fazia as vendas. E o pessoal do escritório, digamos assim, o grosso da empresa, era o time de marketing, de pré-venda, de produto e de CS. E eu, como sendo a primeira pessoa a vir trabalhar com vendas dentro do escritório, foi um momento bem peculiar para todo mundo, né? Então você imagine pessoas que ficaram vários anos sem ter um vendedor ali, a figura do vendedor, né? E a gente pode pensar naquele clichê, a pessoa que vai vir aqui, vai falar alto, vai querer cutucar todo mundo, fazer piada ruim, e conturbando um cenário bem calmo de pessoas que geralmente trabalham mais quietas. E acho que existe um medo inicial das duas partes, né? Eu estava com medo de atrapalhar a rotina daquele time que já era bem maduro, que já tinha vários anos juntos, as mesmas pessoas trabalhando juntos, e acho que também tinha um medo que eu pudesse estragar essa relação. Para melhorar ou piorar o cenário, depende do ponto de vista, no meu segundo dia de empresa, os 2 sócios foram para os Estados Unidos, passaram 30 dias numa missão lá. Então eu fiquei, digamos assim, sem apoio, sem a liderança que iria me introduzir ali na empresa e iria fazer esse aculturamento. A missão que me foi me dada foi de não trazer problemas, então fazer com que essa transição de uma empresa que não tem inside sales para uma empresa que tenha inside sales, ela fosse suave. E aí a minha dica para quem está passando por isso agora, ou precisa passar por isso durante esse ano de 2018, é ser proativo. Então é legal que você, quanto vendedor, chame as outras áreas para dizer quais são as práticas que você imagina que sejam corretas, escutar deles o que não seria legal da parte de vendas, se vendas fizesse, e estabelecer um SLA mínimo. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez em menos de 30 dias, que é conversar com todas as áreas, botar algumas regras no papel. Então, provavelmente, se você é o primeiro inside sales, não existem essas regras. E se você tem experiência também com vendas, você com certeza sabe que existem atritos de venda com as outras áreas. E é legal que você, quanto vendedor, se porte com uma pessoa que quer fazer esse relacionamento dar certo e fazer com que ele seja um relacionamento profissional baseado em regras claras. Então, botar as coisas no papel é muito essencial
para você fazer uma transição tranquila de uma empresa que não tem inside sales para uma empresa que tem inside sales. Maravilha. Vários dos entrevistados que a gente trouxe aqui, eu consigo citar uns 3, pelo menos, que abordaram esse assunto, a transição de vendas dos fundadores para o primeiro vendedor. E além das características, claro, de trazer uma pessoa inteligente que está acostumada a lidar com caos, que é esse caos que você foi alertado que você poderia gerar ou estar inserido em, que você teria que trabalhar com isso. Esse ambiente caótico é um dos principais conselhos que os empreendedores dão, que esse ambiente caótico e atrito às vezes pode existir, que esse seu primeiro vendedor precisa ser muito inteligente para navegar entre essas áreas e montar esses acordos que você comentou. Gilmar, fora esses aprendizados, cara, você teve que provavelmente num determinado momento de 2017 contratar pessoas e replicar seus aprendizados nesses próximos vendedores. O que mudou em 2017 nos reps que você escolheu? O que você fez, por exemplo, de errado que você mudou nos próximos vendedores que assumiram depois de ti? Legal. Acho que esse é um conhecimento bem importante ser compartilhado. Quando a gente definiu o processo de contratação, a gente pensou em 3 estereótipos, digamos assim, de candidatos. Então a gente teria o perfil ideal no nosso momento, que era um vendedor que já tinha experiência em vender SaaS, né? Como a gente era obrigado a fazer a pessoa rampear muito rápido para bater as metas que eram agressivas, então não tinha muito tempo de treinamento. Então pra gente essa era a figurinha ideal, né? O candidato estrelinha. Só que, como você sabe, esse tipo de perfil é muito escasso no mercado, né? Quando tem uma pessoa com esse perfil no processo, geralmente ela está com proposta na mão de todas as empresas da região. Maravilha. Né? Ou muito bem empregada, né? Exato, ou muito bem empregado, e aí provavelmente ela não vai estar também aplicando de forma proativa nos processos. Você vai ter que ir atrás dessa pessoa, e tem toda aquela questão que o nosso ecossistema ele é muito parceiro, né? As empresas são muito amigas, e aí também você não vai abordar alguém que está numa empresa de algum conhecido seu. Então, enfim, esse perfil ele é bastante raro, né? O segundo perfil que a gente buscou trazer em 2017 era que a gente chamou de universitário sem experiência com muita vontade. Aquela pessoa que não se formou, que se formou faz pouco tempo e que está com muito tesão, com muita vontade, quer aprender, quer se desafiar, não sabe muito bem como entregar o resultado, mas está disposto a tomar porrada, aprender e chegar lá, né? Maravilha. E uma forma de a gente, digamos assim, enxergar quem que é um universitário de alto potencial para a gente, ou quem que é um universitário que não é tão a ver com o que a gente busca, a gente sempre olha se durante a universidade, durante a vida da pessoa, ela fez alguma coisa, seja ela qual for, sem ninguém pedir para ela, né? E normalmente na nossa fase inicial da vida, na adolescência, ou ali com 18, 19, 22 anos, a gente faz aquilo que mandam, né? Manda a gente pra universidade, a gente vai. O professor manda estudar pra prova, você estuda. Mas tem coisas que ninguém pede pra você fazer, que você acaba fazendo, e isso demonstra que você é muito proativo. Então, um jeito fácil de olhar isso é ver se a pessoa buscou fazer um intercâmbio por conta própria, buscou pegar alguma bolsa de algum projeto que ela tinha algum interesse, se ela foi da empresa júnior, se ela foi da IESEC. Então aqui no nosso processo de vendas, e da empresa como um todo, até se chega um currículo de alguém da empresa júnior ou alguém da IESEC, a gente já passa automaticamente na fase de eliminação por currículos, digamos assim, né? Essa pessoa já dá pra gente grandes indícios que vale a pena investir uma conversa de 1 hora com ela para conhecer ela melhor. Perfeito. Então, esse perfil era digamos assim, o perfil 2 que a gente buscava também era um perfil interessante e que a gente já sabia que dava certo. E aí, o terceiro perfil que a gente delimitou em 2007 que a gente estava buscando era vendedores mais experientes de outros segmentos. Então, apareceu muita gente de banco, que a gente sabe, né, que banco demite muito, então muita gente pediu emprego de vendas com a gente. Segmento de telecom também tem muito vendedor aí disposto a trocar de emprego. Software tradicional, né, que é software de caixinha que você vai e instala na empresa, também tem gerações de vendedores já formadas. E aí a gente trouxe gente desses 3 tipos de pessoas, ou de tipo de experiências para a nossa empresa no passado, e tivemos resultados bem diferentes. Então, os vendedores mais experientes que a gente trouxe, e aí foram alguns deles, nenhum deles está com a gente hoje. Uau. Então, a gente teve problemas de adaptação cultural, de vir de uma empresa muito quadrada, chegar numa empresa que é totalmente flexível, que tem outro tipo de dinâmica interna. A gente teve problemas de resultado, enfim. A gente teve N tipo de problemas, e esse é um perfil que a gente não está mais buscando
nesse ano. Então esse foi um aprendizado que a gente teve, né? Que pra gente, esse tipo de pessoa não tem sido adequado, não tem sido mostrado. E os universitários têm muita experiência, com muita vontade, tem sido um carro-chefe, assim. Então a gente tem trazido gente que nunca vendeu na vida, ou que nunca vendeu profissionalmente, digamos assim, né? Como eu falei, a gente traz muita gente da ESEC, da empresa júnior. Então, às vezes, essas pessoas já fizeram vendas ou algum tipo de abordagem a cliente nessas organizações jovens, mas nunca trabalharam com isso de fato. Esse perfil tem sido um perfil que tem dado certo. Vendedor com experiência SaaS, sempre que dá a gente busca, sempre que dá a gente traz, mas também não é sempre que aparece, né? Então, não dá pra gente só querer ter as estrelinhas. A gente acaba sendo obrigado a trazer gente sem experiência e desenvolver elas. Outra coisa que a gente aprendeu em 2017 é que inteligência emocional e resiliência, elas são habilidades de soft skills, né, como o pessoal chama, que são importantes em vendas, né? Então, imagina que eu pego um universitário que nunca vendeu e agora tem uma meta. Ele pode ganhar muito dinheiro se bater a meta, mas pode ficar sem emprego se não bater a meta, num curto espaço de tempo. Então, se adaptar a tudo isso exige muita inteligência emocional e muita resiliência. E aí, nos nossos processos seletivos, a gente sempre busca entender se a pessoa já passou algum perrengue, digamos assim, na vida. Se ela já esteve em alguma situação que era adversa e que ela não tinha como fugir, né? Sim. Então, imagina, sei lá, você está no intercâmbio em outro país e daqui a pouco deu um problema na casa que você está morando e você tem que se virar. Você não tem como fugir daquele país, você não tem como ligar para o seu pai e resolver a situação, né? Então esse é um exemplo que demonstra que essa pessoa já passou por algum tipo de estresse que ela aguentou e que ela soube se virar de forma proativa para resolver. E vendas é muito isso, né? Eu tenho um estresse que geralmente ou é falta de lead, ou a meta que eu ainda estou longe, ou é o final do mês que está perto, e eu tenho que saber me virar e eu não tenho plano de fugir. Então acho que buscar essa característica é algo muito importante e é algo que a gente vai fazer mais em 2018. Maravilha. Enquanto tu comentava dos 3 perfis, eu pensava aqui quais deles poderiam ter se dado melhor, e é um pouco da lógica, né? A startup, o ambiente que vocês estão inseridos, que a gente está inserido também, muda tão rápido que esse teu terceiro perfil, esse profissional que vem de uma outra indústria, normalmente se adapta mais devagar, certo? E uma outra coisa que tu comentou, que eu gostei bastante, esse perfil de universitário ele é mais abundante. Uma coisa que o Jason Lenk mesmo comentou aqui no final do ano, no último episódio do ano, que você não tem muito benchmark de perfil de VP experiente, de vendedor experiente em mercados muito novos. Tu tem que contratar pelo perfil e treinar rápido. Então, quando você foi descrevendo, eu vi essa situação acontecendo na tua própria fala, certo? Certo, exatamente. Então, é o pool mais abundante, né? E acho que se encaixa bem em startup ou se encaixa bem em inside sales, mesmo que seja em outros segmentos que não sejam de startup, digamos assim. E Gilmar, você como gestor, cara, tu estava comentando com a gente que um dos aprendizados foi você decidir o momento certo de parar de vender e começar a fazer coaching, se preocupar com a gestão dos seus vendedores. Conta mais pra gente sobre esse aprendizado. Eu vou falar um pouquinho desse aprendizado também na MeTime que aconteceu no ano passado, mas conta pra gente um pouquinho mais da tua parte da Mobily, como foi esse aprendizado do gestor decidir é hora de parar de vender, é hora de parar de pôr a mão e treiná-los friamente com o olhar de fora. Legal, vou contar então como foi e como eu faria hoje se eu tivesse a chance novamente, né? Sim. Acho que esse foi um ponto que a gente pecou bastante e é legal poder contar isso aqui para as pessoas não repetirem. Então eu entrei em fevereiro, ali por março, maio entrou mais uma pessoa, né? E a gente estava em 2, enfim, eu e mais um vendedor, então eu conseguia escutar todas as calls dele, ele conseguia participar de todas as minhas calls, eu dava feedback em todas as calls, então, enfim, era uma relação muito próxima. Logo em seguida, a gente trouxe mais 4 pessoas, aí ficou eu e 5 pessoas que não estavam rampeadas, né? Só que a nossa necessidade de contratação não terminava por aí. Além dessas 4, a gente tinha que trazer mais 4, ou seja, a gente ia de 1 para quase 10 em pouquíssimos meses, aí um espaço de 3 a 4 meses. E aí eu pensei, cara, não tem como eu vender, eu já tenho 4 pessoas que não estão totalmente rampeadas, vão entrar mais 4, a demanda que essas pessoas têm de treinamento, dúvida de produto, dúvida de o que ela pode fazer comercialmente ou não, enfim, todo aquele processo de aprendizado quando você entra na empresa, eu não tinha como prover isso e ainda vender e bater uma meta. Só que se eu não vendesse e batesse a minha meta,
a soma de todos aqueles vendedores que nem estavam rampeando, aquilo era muito pouco para bater a meta da empresa. Então eu não tinha muita opção se não vender. É um dilema cretino esse, né? É um dilema que ele te pega várias vezes durante a jornada aí de carreira em inside sales. Aí a gente decidiu que eu não ia parar de vender, que eu ia me limitar aos 4 vendedores que já tinham entrado, certo? E que os próximos 4 que tinham que entrar, a gente ia trazer uma pessoa de fora para ser Sales Trainer ou Sales Onboarding Manager, como a gente chamou na época. A gente trouxe um outro vendedor já com experiência de SaaS, só que ele nunca tinha vendido o nosso produto, nunca tinha vendido para o nosso cliente e já tinha uma missão muito difícil de treinar 4 pessoas, rampear elas e se posicionar como referência aqui dentro. Então você imagina quão complexo foi esse momento. Eu acho que a gente errou em diversas decisões que a gente tomou em deixar as coisas ocorrendo dessa forma. Hoje, olhando para trás, o que eu aconselharia, o que eu faria de diferente? Eu acho que o gerente de vendas ele tem que pegar junto as vendas até existir um time aí de 2, 3, no máximo 4 reps totalmente rampeados. Para quê? Para que o time tenha consistência e para que eles já tenham internalizado quais são as boas práticas. O discurso, como contornar as objeções, como negociar, como identificar se o lead é qualificado ou não. Então, você como primeiro vendedor, com certeza vai ter isso mais apurado e você pode passar para essas 2 a 4 pessoas novas. Né? Quando trazer mais gente, quando essas 4 pessoas estiverem rampeadas, né? E quando elas estiverem transbordando de oportunidades, quando não derem mais conta de trabalhar no volume. Porque se eu tenho, por exemplo, eu vendendo, mais 3 vendedores, e a gente está mais ou menos, não está full capacity, está ali com bastante sobra ainda, eu trouxer mais 2, 3 ou 4 vendedores e parar de vender, vai faltar oportunidade para todo mundo. Sim. E aí, se eu divido as oportunidades por um time muito grande, acaba que eu tenho menos vendas do que se tivesse um time pequeno e full capacity, né? Sim. Operando a capacidade total. Então isso foi um aprendizado que a gente teve também. Então minha dica é essa, venda até ter 3 vendedores rampeados e full capacity em relação ao número de oportunidades, pare de vender e traga mais 2, 3 ou mais 4 pessoas conforme a sua capacidade de entregar oportunidades para elas. Maravilha. Esse foi o nosso principal aprendizado também. Tu tocou exatamente no ponto que é esse dilema de quando o gestor para de vender e abandona a meta. Tá? Isso foi por março ou abril do ano passado, o começo do nosso ano 2, ou seja, imagina um rep totalmente rampeado e 2 pessoas quase lá, ou começando a aprender a bater a meta. Então você imagina as metas agressivas na parede e esse dilema na mão de todos nós aqui, né? Porque todo mundo ajuda a tomar essa decisão ou se sente obrigado a ajudar nessa decisão como empreendedores. Então foi um passo difícil, mas é um passo em direção à maturidade e essa regularidade que você comentou. Só chega se o gestor está focado em treinar e ouvir as calls e melhorar discurso e uniformizar discurso, contornar a objeção. Se não, se ele está no front vendendo também, cada um faz de um jeito. Ele tem pouquíssimo tempo para treinar e essa regularidade é um ciclo vicioso. Ela nunca chega e os teus reps nunca rampeiam. Enfim, a gente sabia que isso ia acontecer e é doloroso assumir isso e sair desse ciclo, né? Então, imagina o tamanho do aprendizado para vocês. Sim, e tem mais um ponto ainda nessa questão do gerente estar vendendo quando o time está grande, que ele é bem sensível, que é o conflito de interesse. Então, um gerente, às vezes, tem que tomar decisões que vão contra os interesses do rep. Então, às vezes, aumentar a barreira do SLA, ou ser mais difícil de ter um lead qualificado, enfim, aumentar a meta, são coisas que podem prejudicar ele quanto vendedor, mas também ele tem que fazer porque ele é gerente. Então, tem um pouco de conflito de interesse, que ele é resolvido quando você passa a ser 100% gerente, né? Quando você para de vender. E fica mais fácil de tomar decisões difíceis. Acho que esse também é um ganho que se tem quando se para de vender. Excelente ponto, cara. O tema desse podcast, Gilmar, é como vender em um ano difícil. Cara, uma baita decisão que tu mesmo comentou antes da gente gravar é como abandonar um plano e seguir adiante, mudar, abandonar um plano que não está dando certo ou insistir em algo até fazer isso dar certo. Como é que foi essa história aí para vocês e quais são os aprendizados que vocês tiraram disso? Legal. Ao longo de 2017 a gente teve que refazer parte orçamentária de vendas 2 vezes, né? A primeira delas, e aí é muito fácil você entender que você tem que mexer no seu plano
quando tuas premissas estão erradas. Então, em 2016, quando foi feito o orçamento de 2017, não se tinha inside sales, não se tinha a estrutura que a gente tem hoje, e não se sabia quanto que um vendedor ia vender, quanto que ele ia trazer de dinheiro. Então, as premissas basicamente estavam erradas, né? A partir do momento que a gente teve 1, 2, 3 meses de um vendedor inside sales dentro, a gente já conseguiu enxergar quais seriam as premissas corretas para esse modelo que estava sendo implementado. Então, Perfeito. nesse caso, não foi muito doído mexer, né? Eu estou com a premissa errada, se eu seguir as premissas erradas, eu não bato a meta. Então, eu vou refazer com as premissas corretas para saber se eu bato a meta ou não. Então, nesse caso, foi bastante simples sentar para arrumar. O que doeu mais foi quando a gente estava mais no final do ano e aí chegou numa situação um pouco mais delicada, em que se eu quisesse bater a meta, eu teria que trazer muita gente, eu não ia poder, né, porque em vendas, muitas vezes, é com mais gente que se traz mais dinheiro. Sim, né? sim. Então, não consigo duplicar ou triplicar o que o vendedor vende no curto prazo, né? Consigo ter ganhos marginais? Consigo, mas duplicar, triplicar no curto prazo também é muito difícil, né? Então, Sim. tem que ter mais gente para ter mais faturamento, ou para ter mais MRR. Se eu trazer mais gente, posso ficar com o caixa muito apertado, isso pode botar a minha empresa numa situação financeiramente difícil. Então, a gente sabe que operar SaaS, você está todo mês tendo prejuízo e você vai comendo caixa, né? Sim. Pelo menos no nosso mercado é assim e no de vocês também, né? Talvez se a audiência que está escutando trabalha numa indústria, enfim, num outro segmento, isso não seja tão dessa forma que a gente está explicando aqui. Mas em SaaS, basicamente, está tomando prejuízo para poder crescer. Só que se o prejuízo é muito grande, você começa a botar a empresa em risco, e eu acho que não vale a pena você ir atrás de um plano que pode botar a empresa numa situação financeiramente complicada. Segundo momento, que eu também acho que não vale muito a pena você manter um plano, é quando ele coloca em risco a consistência do crescimento. Então imagina que eu estou crescendo mês a mês, aqui numa taxa, vamos chutar aqui qualquer número, 5% ao mês. Eu preciso chegar em 10% ao mês para bater a minha meta. Só que esses vendedores adicionais, ou esses pré-vendedores adicionais que eu estou colocando, se isso diminuir muito a quantidade de oportunidade por vendedor, a ponto que eu perca eficiência no processo, ou que eu perca produtividade, acaba que também não vale a pena, né? Porque eu vou causar uma pane seca dentro da minha empresa, e aí é vendedor desesperado, e começa a fazer briga com marketing, começa a fazer briga com outbound, então gera um monte de conflitos que poderiam ser resolvidos de uma maneira mais inteligente, que é, cara, vamos investir mais em geração de demanda, e aí quando tiver muito atolado o vendedor de oportunidade, a gente traz mais. Então, o que eu faço quando eu tomo esse tipo de decisão? Eu postergo um pouco o crescimento imediato, mas faço um crescimento muito mais consistente no longo prazo e muito mais duradouro, né? De nada adianta a gente crescer muito num mês, aí depois cair porque não tem mais oportunidades, ou enfim, não tem a consistência necessária. Então a gente sofreu um pouco com isso também no passado. Maravilha, cara. Tu comentou várias coisas sobre esses aprendizados, do quanto vale investir num plano, quanto vale adaptá-lo. Uma dor muito grande da nossa audiência é em relação a metas, tá? E uma das principais dores que a gente nota é que, no geral, a gente traça metas de forma inacurável, ou seja, a meta é muito alta, frustra o vendedor, frustra todo mundo, ninguém bate, enfim. Quais que foram os aprendizados de vocês em traçar metas mais coerentes em 2017? Você pode agregar alguma coisa pra gente aí nessa discussão? Legal. No final do ano passado, a gente conversou com muitas empresas para descobrir qual que era a meta que elas passavam para os vendedores. Aí a gente foi procurou empresas similares às nossas, né? Então empresas de software com serviço, e a gente chegou no número mágico que todo mundo trabalha num número muito perto de R$6.000 de MRR por vendedor. Perfeito. Então, se você não tem ideia de por onde começar a botar uma meta, saiba que 6.000 é um bom número para você chegar. Você já tem um time, veja se ele está perto ou não de 6.000, para você saber se está acima ou abaixo do benchmark. Outro número de referência que a gente pode utilizar, que aí eu li uma vez num post de blog americano, não me lembro quem que era o autor agora na época, é que um vendedor deve fechar em contratos anuais, né? Então, mesmo que eu venda mensalidade, eu teria que fazer vezes 12 para entender quanto que isso estaria num ano. Perfeito. Ele deve trazer de dinheiro por mês um valor de 10 vezes o que ele está recebendo da empresa. Então, imagina que, batendo meta, o teu vendedor ganhe R$10.000. Vou botar um valor aleatório aqui. Se o teu vendedor bater meta, ele traz
R$10.000. Então a meta dele tem que ser trazer nesse mês o equivalente a R$100.000 de contratos anuais. Né? Então esse é o benchmark que essa conta de 10 para 1 ela costuma funcionar bem também. Então acho que isso é a primeira coisa que tem que se ter em mente. Né? Quando a gente sabe qual que é a meta do vendedor e qual que é a meta da empresa, a primeira coisa que me ocorre na cabeça é dividir a meta do mês por número de vendedores, sabendo que cada um traz 6.000. Mas isso, por si só, leva aos erros que a gente cometeu no ano passado. Eu tenho que analisar qual que é a minha real capacidade de entregar essas oportunidades, ou de entregar esse volume de demanda. Porque senão vou ter vendedor parado e é melhor não ter o vendedor do que ter ele parado. Né? Sim, custa mais. Então, por mais que você saiba quantos vendedores você tem que ter para bater a sua meta, se você não é capaz de entregar, ou se você não confia que você consegue escalar o seu canal até esse volume adequado de oportunidades, na minha opinião, é melhor baixar um pouco a meta e ter mais consistência a longo prazo do que desperdiçar dinheiro ou causar um estresse desnecessário dentro da operação. Aí é muito questão de crença também, né? Qual que são as suas crenças de quão agressivo você tem que ser na empresa ou não. Claro, vale a pena balancear também teu ticket médio para saber quantas vendas um vendedor precisa para fazer esses 6.000 mensais, ou seja, de MRR, que a gente está falando desse proxy, ou essas 10 vezes o equivalente ao salário, quantas contas seria? Seria possível fazer, por exemplo, no nosso ticket, 30 contas mês, um vendedor? Não, estou mais perto de 15, legal. Então posso mexer no ticket médio ou ter que contornar essa equação de outro lado para balancear isso de forma justa, certo? Exato. E se você, por acaso, descobrir que para fazer 6.000 de MRR, você tem que vender um número X de contas que te parece muito absurdo, provavelmente tem alguma coisa que não está bem encaixada no seu modelo. Ou é o preço, você tem que ir um pouco mais upmarket, né, fazer uma venda um pouco mais enterprise para valer a pena, ou é o número de oportunidades que você consegue gerar pelo canal, às vezes é o canal que não está adequado. Então isso já te diz também o quão acertado o seu modelo está. Né? Se você acha que é impossível já em 6.000, talvez valha a pena considerar dar uma pivotada em alguma coisa dentro do seu modelo. Maravilha. Gilmar, só posso te agradecer, cara, pelo tempo, pelo podcast. Adorei a conversa, principalmente conhecer um pouco mais, claro, da realidade de vocês e contar, trazer isso para a audiência. É sempre interessante colocar talentos que a gente tem aqui no mercado nacional. A gente está com uma fila de VPs para trazer para o Cast for Closers. Você que está ouvindo agora, preste muita atenção nos próximos 5, 6 episódios. São feras nacionais que já mandaram muito bem como vendedores em outras startups e vão vir ao Cast for Closers. A gente começou agora com o Gilmar e vai trazer uma série de outros VPs. O Rui, que também fez o episódio passado. Então, o nosso próprio diretor comercial que está mandando muito aqui dentro da MeTime. Então, fiquem atentos aos próximos episódios. E a todos esses talentos, obrigado de novo pela participação. Fique à vontade para dar uma última dica ou para se despedir do pessoal. Diego, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. Como eu falei, a gente acompanha sempre e deseja muito sucesso aí, tanto para vocês quanto para todo mundo que está escutando a gente. Show de bola, pessoal. É isso aí. Até o próximo episódio. Um grande abraço.